A história do Patrick de Paula, que vai ser anunciado a qualquer momento, ou já pode ter sido anunciado como um novo reforço do Botafogo, é uma daquelas histórias inacreditáveis, com desfechos de filme que só o esporte acaba podendo proporcionar pra gente, né? Você não conhece? Vou te antecipar aqui. Ele já foi dispensado do Botafogo das categorias de base, acabou não sendo jogador de futebol por causa disso, e hoje ele volta sendo a contratação mais cara da história do clube. Eu vou destrinchar um pouquinho mais esse assunto aqui no nosso vídeo de hoje. Antes de eu começar, eu vou te pedir aqui para você se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações e deixar o seu like aqui para ajudar o nosso trabalho a crescer mais. E bora conversar aqui sobre essa história magnífica do Patrick de Paula, digna de filme, de um documentário, sei lá, porque, para você que não sabe, aos 13 anos, quando o Patrick de Paula estava dando seus primeiros passos no futebol, ele fez uma peneira para tentar ser jogador do Botafogo e foi aprovado nessa peneira. Só que ele morava numa região muito distante na zona oeste do Rio de Janeiro e o Botafogo sempre treinou as suas categorias de base lá em Niterói, no Caio Martins, ou então no Cefat, né? São os dois lugares que o Botafogo acaba levando os seus jovens para treinar já há algum tempo. Nesse momento o Botafogo está até mudando, está passando para a própria Zona Oeste, mas enfim, isso não vem a caso. Ele morava muito distante da onde o Botafogo realizava os seus treinamentos e além de demorar muito para chegar lá, era muito caro por conta da quantidade de conduções que ele tinha que pegar e ele vinha de uma família muito humilde, não tinha condições de bancar. Na época, a família dele explicou toda essa situação ao Botafogo e pediu que houvesse uma ajuda de custos, que o Botafogo pagasse pelo menos as passagens dele para que ele pudesse ir treinar, para que ele pudesse ali cumprir as suas atividades. E o Botafogo, na época, negou essa ajuda. E por causa dessa negativa, o Patrick de Paula poderia nunca ter virado jogador de futebol. Ele só virou, e aí você vê, se você acredita em Deus, eu acredito pelo menos, eu acho que são coisas que só Deus pode proporcionar a um ser humano. Ele chegou a jogar em escolinhas, em alguns clubes bem menores, sem muita expressão aqui nas categorias de base do Rio de Janeiro, até que ele foi disputar já mais jovem, 17 anos, 16 anos, uma Taça das Favelas. A Taça das Favelas, para você que não conhece, o nome já é bem sugestivo, né? São os moradores de favela, cada favela monta o seu time e eles disputam um campeonato entre todas as favelas do Rio de Janeiro. É um campeonato até relativamente grande aqui no estado, tanto que as finais da Taça das Favelas, normalmente, tanto a masculina quanto a feminina, costumam ser transmitidas pela Globo dentro do Esporte Espetacular. Não sei se é para todo o Brasil, mas pelo menos no Rio de Janeiro, as finais da Taça das Favelas sempre são transmitidas aqui na Rede Globo para poder apoiar, enfim. Nessa Taça das Favelas, o time do Patrick de Paula foi muito bem e ele foi um dos destaques. E algum olheiro do Palmeiras estava presente, viu, gostou do futebol dele e levou ele lá para São Paulo. E aí na base do Palmeiras ele cresceu, chegou aos profissionais. No seu primeiro ano já fez gol de título de Campeonato Paulista de Pênaltis e o resto é história. Passaram-se aí uns 3, 4 anos. O Botafogo é comprado pelo John Textor, o dinheiro chegou, o Botafogo quer fazer um grande investimento e investe em quem? No Patrick de Paula, aquele que quando ele tinha 13 anos, o clube dispensou porque não queria pagar as passagens dele. O que poderia ser um jogador muito barato para o Botafogo, formado nas suas categorias de base, muito mais identificado com o clube e podendo ser a maior venda da história do Botafogo, quem sabe, virou a maior compra da história do Botafogo. O clube está pagando aí, pode pagar mais de 50 milhões de reais para contar com o Patrick de Paula. É a quarta contratação mais cara da história do futebol brasileiro e se ele atingir algumas metas do contrato, o Botafogo vai ter que comprar mais 20% dele e se o Botafogo acabar comprando esses 20% dele, a soma dessas operações tornará o Patrick de Paula da quarta para a segunda contratação mais cara da história do futebol brasileiro, atrás só do Arrascaeta. Do Botafogo já é a maior contratação, assim, com sobras, com mais do que o dobro de diferença de preço para o segundo colocado. Até ontem, a maior contratação da história do Botafogo tinha sido o Michael Suel, que o Botafogo gastou ali lá para 8 milhões de reais em 2010. Bizarro, né? História de filme que eu resolvi contar aqui pra vocês. E é basicamente isso. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Hoje você fecha esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixa o sino das notificações ativado. E também não se esqueça de deixar aqui o seu like para ajudar os nossos números a crescerem cada vez mais. E você sempre receber os nossos conteúdos aí sem falta, beleza? Basicamente isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Valeu.